meus amores, como é que vocês estão, lindezas? Então, vim aqui com esta cara fazer um passo a passo com vocês, na verdade. A gente já tinha combinado, né, sobre as enquetes lá, enfim. Tava fazendo esse passo a passo aqui, ainda não entendi muito bem o que faz a pessoa escolher uma pele nada e um olho tudo, mas tudo bem. Estamos aqui com a cara só com base, corretivo, pó, um leve blush e um olho desse jeito, parecendo que a gente vai pra uma formatura hoje, talvez, não sei, um casamento, né? Oh, gente, eu tô um bafo com esse olho. É muito bom. Insuportável. Vamos lá. Vim aqui com vocês pra fazer um passo a passo desse olho, tá bom? O primeiro vídeo a gente colocou uma sombra e uma sombra líquida. Então a proposta desse olho é o quê? Hoje acrescentar mais uma segunda sombra e também usar a sombra líquida, que é uma mão na roda, literalmente. Então vambora. Olha, nesse caso eu já preparei a pálpebra, tá bom? Ela já tá sequinha, já fiz a sobrancelha, já passei o corretivo aqui abaixo pra desenhar um pouquinho mais a sobrancelha. Eu vou usar esse quarteto aqui, ó, ele chama Diva, da Desert Celebration, tá? Nossa, eu vou até tirar uma foto assim, ó. O que vocês acham? Achei lindo! E eu vou usar essas duas sombras aqui, ok? A proposta foi um olho um pouquinho mais colorido, apesar do vinho, vocês verem que não carrega tanto. Eu achei que ia ficar mais carregado, achei que ia ficar mais colorido, mas não ficou tanto não. Então a gente vai usar essas duas sombras, tá? Volto a dizer sobre a questão do uso dos pincéis. Então a primeira sombra, eu vou marcar o meu côncavo, então eu vou usar um pincel mais fofinho, tá bom? Bem mais fofinho. Como eu falei com vocês no vídeo anterior, o que ajuda muito essa transição, né, esse esfumado maravilhoso de uma sombra pra... Principalmente quando você coloca uma sombra em cima da outra, você sempre tá trocando os pincéis, tá bom? Então eu vou começar com essa sombra aqui, ó. Essa, ela é como se fosse um chumbo, sei lá. Só que ela é metalizada. Pois é, por que você inventou de fazer uma sombra marcar o côncavo com uma sombra metalizada, Stella? Porque a realidade nossa é essa daqui, Brasil. A realidade nossa, como é que é aquele ditado? Eu coloco a minha mão no fogo se qualquer uma de vocês tem ou já teve sombras metalizadas em casa. Principalmente aquelas que você passa, parece que o trem não sai nunca na vida, né? Fica a mesma cor, todas as sombras. Mas enfim, com essa daqui vocês podem ter certeza que vocês não vão ter problema com isso não. Pelo contrário, tem que tomar cuidado, tá bom? Então o que eu fiz? Ó, eu já passei a sombra, eu acho que vocês não vão perceber muito. Mas enfim, por mais que a câmera esteja um pouquinho baixa aqui, a minha pálpebra, eu tenho até um espaço de pálpebra fixa boa. Só que a minha pálpebra fixa, ela é gordinha, então ela fica em cima da minha pálpebra móvel. Se eu marcar só o meu côncavo, na hora que eu abrir o olho, a sombra não aparece. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar um pouquinho acima do meu côncavo, tá? Um pouquinho mesmo. Pronto, tiro o excesso do pincel. Igual no vídeo anterior, você vai fazer assim, pega o pincel lá do lado de fora, ó, e arrasta pra dentro. E vai arrastando pra tirar a marcação, tá? Isso é pra facilitar. Pra quem já sabe esfumar, pode fazer no vai e vem, pode fazer movimento circular. Não tem problema subir a sombra, tá bom? Não tem problema a sua sombra chegar na sua sobrancelha, desde que ela chegue bem espalhadinha, bem esfumadinha, não tem problema nenhum. Prontinho, sombra esfumada. Olha só, aonde eu coloquei, olha o tamanho da pálpebra. E eu subi bastante, tá vendo? Mas desde que chegue espalhadinho, tá ótimo. Segunda sombra, eu vou usar um pincel um pouquinho menor, tá? Eu vou usar esse roxinho. Tá vendo que além dele ser mais baixo, menorzinho, ele também é um pouquinho mais fechado. Então isso vai me ajudar primeiro a trabalhar com a sombra um pouco mais escura, pra eu também não acabar, essa questão dos pincéis, é pra você também não acabar passando a segunda sombra em cima da primeira sombra, tá bom? Então,
Por isso a importância de você trocar os pincéis na hora que você for acrescentando cores no seu esfumado. Eu vou usar essa cor aqui, tá? Esse vinho aqui. E eu vou usar ele só no meu cantinho externo. Só aqui, ó. A princípio, você só deposita a sombra, tá? Não se preocupa em esfumar ainda, não. É umas caretas que a gente faz lá, velho. Sombra depositada, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a sujeirinha do pincel. E agora eu vou vir lá na pontinha do pincel, tá? Segura o mais leve possível. E eu vou vir agora ou fazendo aquelas... arrastando a sombra, tá? Pode ser de fora pra dentro. Yeah, baby. Agora eu vou vir com essa sombra aqui mais clarinha, ó. Aqui na luz tá estourando, mas ela é um peroladinho bem branquinho. Só que é mais puxado pro rosa do que pro branco, tá? E eu vou iluminar só o ponto mais alto. Peraí. Só o ponto mais alto aqui da minha sobrancelha, ó. Tomem muito cuidado na hora que forem iluminar abaixo da sobrancelha, porque é só o pontinho mais alto, tá? Não toma cuidado pra não descer essa sombra ou pra entrar demais. Depende do efeito que você quer. Mas se o intuito é deixar, né, o arco da sobrancelha mais elevadinho, fica aqui. Se você já tem uma pálpebrazinha gorda, se você já tem uma sobrancelha um pouquinho mais caída, se você descer muito com a sombra, a probabilidade de descer muito a sobrancelha é maior, tá? Pronto. Se você achar que ficou marcadinho, tipo a sombra abaixo da sobrancelha, é só você vir com o primeiro pincelzinho da sombra que você marcou côncavo e dar uma varridinha. Do nosso olho mais bafo da vida, né? Essa sombrazinha líquida aqui, ó, da Summer Vibe. Eu acho que não, usei outra cor. Essa daqui é um prata, tá vendo? Ela fica linda. E como é que eu uso? Como é que foi que eu ensinei vocês a usarem? Como eu quero só o brilho, então eu vou depositar a sombra aqui, ó. E eu vou pegar um pincel fofinho. Vou esfumar essa sombra aqui no meu braço, porque aí eu pego só o brilho, tá? E você vem aqui aonde você quer que esse brilho fique. Lembrando, essa sombra ela seca com muita facilidade, tá? Então você já tem que saber onde é que você quer colocar ela. Independentemente se você vai colocar ela direto no olho ou se você vai fazer o que eu tô fazendo aqui agora. Mas é bom você já saber, tá bom? Então você quer colocar ela pra não correr o risco dela ficar marcadinha. Yeah, baby. Bom, pra finalizar o nosso olho, eu vou usar duas coisinhas a mais agora. Que é essa máscara de cílios aqui, que eu sou apaixonada com ela. Ela dá aquele efeito assim de cílios postiços mesmo, sabe? Aí o que eu faço? Óbvio que eu vou colocar cílios postiços, mas eu gosto muito desse efeitozinho aqui nos cílios inferiores também, tá? Eu amo. E ela tem um pincelzinho pequenininho, olha. A probabilidade de borrar é mínima. Não que não possa acontecer, mas... Já aproveito, passo por cima também, pra já deixar tudo no lugar, pra receber os cílios postiços, tá? Vou terminar aqui, vou colar os cílios postiços, e quem tiver dificuldade ainda em colar cílios, tem o IGTV aqui, tá? Vai lá conferir, que eu fiz com duas dicas, com duas maneiras diferentes de colar cílios postiços. Pronto, já voltei assim. Tentei fazer uma coisa aqui, mas foi uma coisa não muito bem sucedida, mas tá valendo. Então, gostaram? Duas sombrinhas hoje, tá? Mais a sombra líquida. Primeiro vídeo foi uma sombra e uma sombra líquida. Então testem aí pra ver se vocês vão gostar.
acabei optando por sombras cintilantes, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem muitas sombras cintilantes em casa. Então eu usei uma mais puxada para um chumbo, para um marronzinho, um fundinho leve marronzado, tá? Usei esse vinho no cantinho externo e usei o mais clarinho para iluminar. E se você quisesse um canto interno mais iluminado ainda, você podia usar essa sombra aqui, ó, que ela é tipo um rosa com um dourado, primeiro e depois passar a sombra líquida por cima do jeito que eu ensinei pra vocês. Que aí ela ia ficar mais brilhante do que ela já tá aqui no vídeo, tá bom? Optei por colocar um batom clarinho, mas é porque, como eu falei com vocês no início, eu fiz uma enquete, tá? Lá nos stories, eu perguntei pra vocês qual o tipo de maquiagem que vocês preferiam que eu fizesse aqui. Então eu já aproveitei o vídeo pra já mostrar pra vocês, tá? Então vocês escolheram pele mais leve, menos marcada, um olhão e uma bocanada. Então eu tô aqui com o olho super bafo, mas com a pele que tá só a base de base, corretivo, pó compacto e um leve blush. Gente, olha o tamanho do meu nariz, não deu nem pra fazer contorno, vocês também não perdoam, né? Mas tá bem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo!